Se você investe só no Brasil, você está correndo um risco que corrói seu patrimônio e não é um risco de curto prazo. Fica no vídeo para eu te explicar melhor. Bom, grande parte dos investidores, eles investem apenas olhando o cenário doméstico. Eles ignoram um pouco a perspectiva da inserção do Brasil no mercado global e os riscos estruturais de estar somente alocado na economia brasileira. Qual que é o ponto? Primeiro, o risco cíclico, ele é um risco de mais curto prazo, ele envolve o ciclo econômico, uma recessão, um crescimento mais elevado. Isso, olhando, muda. O Brasil pode crescer muito esse ano, mas depois retorna. Porém, o risco estrutural, ele envolve muito mais questões de longo prazo e que se acumulam ao longo do tempo e que não são fáceis de serem endereçadas. Vamos lá. Eu acho que o primeiro risco estrutural que o Brasil carrega, que é bastante conhecido para as pessoas mais velhas, é a questão da inflação crônica. Muita gente acha que o Brasil, depois do Plano Real, resolveu o problema da inflação crônica. Realmente ele resolveu da hiperinflação. Porém, nossa inflação acumulada desde o Plano Real é em torno de 772%, ou seja, desvalorização da moeda de quase 90%. O que equivale basicamente R$ 100 em 1994 é o equivalente a R$ 900 hoje. O poder de compra reduziu 90%. Se você levar em consideração uma moeda mais forte, como o dólar, a inflação acumulada no período foi de 120%, ou seja, uma desvalorização de 55% da moeda. E foi um período que o dólar realmente teve uma inflação mais alta do que o de costume, principalmente por conta da pandemia. O outro risco estrutural do Brasil é um risco bastante complexo, que é o risco que envolve segurança jurídica e regulatória. Pedro Malan, o ex-ministro da Fazenda do Fernando Henrique, ele costumava dizer que no Brasil até o passado é incerto. Por quê? Muitas vezes uma matéria que já está resolvida, ela pode ser questionada e pode ser anulada, mudando tudo o que você tem para trás, levando uma insegurança jurídica em termos de investimento e realmente você levar um grau de uma previsibilidade do seu retorno no longo prazo. Isso é um risco muito grande. O outro risco, que é um risco que eu acho que está um pouco mais debatido e que a gente vê muito mais na mídia, é a questão do risco fiscal. O Brasil ele tem um risco de questão de crescimento das contas públicas. As contas públicas hoje elas não têm uma trajetória sustentável, ela é uma trajetória que leva a um déficit estrutural crônico e que, se não for endereçado no curto prazo, você acaba prejudicando o crescimento. Que para você segurar a inflação, dado que você tem um fiscal um pouco mais leniente com ela, você tem que ter taxas de juros mais elevadas, levando uma perspectiva de crescimento menor para a economia. Isso é um risco estrutural grande do Brasil e que vem sendo debatido nas últimas décadas, mas ainda não resolvido. Isso aqui não é um risco estrutural, mas é uma questão de um cenário da economia brasileira. A economia brasileira representa apenas 2% do PIB global. E se você levar em consideração os mercados de capitais, é em torno de 0,5% a 1% de todo o mercado de capital do mundo, ou seja, é uma parcela muito pequena. Então, ao investir no Brasil, você está literalmente ignorando 98% da economia do mundo. Você está longe dos principais mercados do mundo, você está longe das principais discussões do mundo, como inteligência artificial, computação quântica, data centers. As principais empresas, como a Microsoft, Google, não tem uma réplica aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você fica muito mais exposto a empresas de cenário doméstico, ou commodities, ou bancos. Pouco você tem uma variedade de tecnologia, de tecnologia de ponta. Existe talvez alguns segmentos específicos, como a VEG, na parte da indústria, porém é muito localizado e de poucas empresas. Porém, existe um risco muito relevante, que é o risco da produtividade estagnada desde a década de 80. Se você olhar o nosso crescimento de produtividade de 1981 até 2019, foi de apenas 0,4% ao ano, muito, muito baixo. Porém, se você desconsiderar o crescimento da produtividade agrícola, que foi de 5,8% ao ano no período, a produtividade da economia brasileira foi de apenas 0,1%. E se você levar em consideração a indústria, ela encolheu. Ou seja, a gente está ficando cada vez menos produtivo e a gente está ficando cada vez mais para trás do mundo. Enquanto o mundo avança em discussão de inteligência artificial, de outras data centers, que eu já comentei,
e de tecnologias de ponta, olhando para robótica, você aqui no Brasil, a gente ainda tem um problema de produtividade, principalmente linkado à questão educacional. Enquanto a gente não tiver uma educação de base solucionada, do qual a gente consegue levar uma melhora de produtividade para o Brasil, principalmente para a mão de obra, a gente vai continuar tendo esse problema. Além dos problemas domésticos, de regulação, o custo Brasil, que apenas prejudica também nossa produtividade frente ao mundo. Você levando em consideração esses pontos que eu abordei, o diferencial de inflação mais alto, baixa produtividade, instabilidade institucional, isso leva uma perda e uma desvalorização da moeda ao longo do tempo. Se você levar em consideração do plano real para cá, a nossa moeda desvalorizou 88%. Se pegar de 2010 para cá, foi 65% frente ao dólar. Ou seja, a nossa moeda está ficando cada vez mais fraca e perdendo nosso poder de compra frente a outros países, o que acaba prejudicando também nosso investimento. Você hoje investir no dólar, há 10 anos atrás, você teria preservado 88% do seu patrimônio em dólar. A questão, eu vivo no Brasil, consumo em real. Porém, não. Boa parte da sua cesta de consumo, ela é mercado externo. O pão, farinha, ela é cotada em dólar. Tem muita coisa que é cotada em dólar que implicitamente acaba te atrapalhando, que impacta a inflação também. O diferencial de inflação impacta na questão da desvalorização da moeda no longo prazo, mas no curto prazo, os efeitos de um choque de uma desvalorização cambial é exatamente no seu bolso. Agora, trazendo um pouco para a realidade da carteira do investidor, você pode ter até ganhos em reais mais relevantes, você pode ter juros nominais relevantes no Brasil, porém, ao dolarizar esse patrimônio e levar ele em consideração ao longo do tempo, principalmente cuja oportunidade de alguns investimentos lá fora, você vai perceber que, na realidade, esse investimento ele foi de mediano para ruim, principalmente se você levar em consideração investir na Bolsa Americana no S&P nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, do qual você teve um crescimento em torno de 10% ao ano em dólar, fora a questão da valorização da moeda. A questão que eu acho que é principal, que é a mensagem que eu gostaria de deixar nesse vídeo, é que você não deve abandonar o Brasil. Você não é problema investir no Brasil. O problema é você estar 100% posicionado no Brasil. Hoje, provavelmente, se você é empresário, sua empresa está no Brasil, seu emprego está no Brasil, você está exposto, sua casa está no Brasil, se você tem casa própria, se você mora de aluguel, mas você está exposto à economia brasileira. Você está 100%. Ou seja, a parte financeira seria bom você dar uma diversificada para você, principalmente, capturar um crescimento global das principais economias do mundo, os principais temas hoje, que inteligência artificial, robótica, etc. E você também se proteger de uma desvalorização do real. Eu acho que esse é o ponto, você procurar mercados mais previsíveis e buscar um retorno um pouco mais aceitável. Em dólar, você trazer a diversificação. Não é você diversificar 100%, sair do Brasil, porém é você levar uma racionalidade maior em questão de diversificação geográfica na sua carteira. No longo prazo, o maior risco não é a volatilidade, ele é a concentração em sistemas que são ruins. E isso joga muito contra seu patrimônio, olhando ao longo do tempo. Agora, para você entender mais e para você querer como estruturar uma carteira global, fica no canal, assina, bota no sininho e dá um like no vídeo.